Quais são as principais complicações que levam à necessidade de uma cirurgia de revisão? E aqui a gente vai falar nas complicações mais comuns, como contratura capsular, ruptura da prótese ou deslocamento, e como elas impactam a saúde e a estética também da paciente, doutor. Perfeito, perfeito. Primeira coisa que é legal a gente deixar bem claro para vocês é que nem toda complicação, nem toda alteração na prótese necessariamente precisa ser reoperada, né? Então tem muita gente que vê alguma alteraçãozinha, acontece alguma coisa e já fica desesperada porque não quer passar de novo por uma cirurgia. Não necessariamente isso vai acontecer. Tem situações que é necessário fazer a cirurgia, mas tem situações que dá pra gente tratar, fazer um tratamento medicamentoso, só com remédio. Mas vamos por partes, então. Uma complicação das tardias, por exemplo, que a gente escuta muito falar, e vocês vão provavelmente ver muita gente falar, é a que a gente chama de contratura capsular. O que é a contratura capsular? Quando a gente coloca uma prótese de mama no corpo, todas as pacientes, isso é 100% das pacientes, né? Depois de um certo tempo, geralmente depois de um ano e meio, nosso corpo ele vai criando como se fosse uma cápsula ao redor de um implante. Então aqui tem um implante aqui de verdade, nosso corpo ele começa a criar uma capinha aqui, que a gente chama de cápsula, ao redor da prótese. Isso acontece com todo mundo. Eu vejo muita paciente fala assim, minha prótese encapsulou. Não, encapsular é o provável que vai acontecer mesmo, porque é todo o processo, mundo encapsula, né? Exatamente, é o processo normal. O problema é a contratura capsular, que é um problema dentro desse encapsulamento. Então, encapsular é normal, todo mundo encapsula. Se você, qualquer paciente do mundo que você reoperar depois de um ano e olhar ali onde está a prótese, você vai ver que vai ter uma capinha ali ao redor da prótese e não faz mal a ninguém, pelo contrário, ela é boa, faz parte, é como se fosse uma cicatrização do nosso corpo. Agora, em alguns casos, algumas pacientes, graças a Deus é bem raro, mas acontece, essa cápsula, por alguns motivos, ela começa a diminuir de tamanho. Então, ela era exatamente do tamanho da prótese, ela começa a ficar menor que a prótese. E como a prótese está dentro dessa cápsula, ela começa a apertar ali o implante e a paciente começa a sentir, às vezes, um desconforto, uma dor e principalmente um enrijecimento daquela mama. A mama começa a ficar muito mais endurecida do que o outro lado, por exemplo. Geralmente acontece de um lado só. A paciente começa a perceber que um lado dela está muito mais duro, às vezes até parece que ela começa a ficar menor esteticamente olhando, você consegue ver que parece que a mama está encolhendo, enquanto o lado está mais molinho. Isso a gente chama de contratura capsular, que é a contração dessa cápsula que todo mundo tem, mas que por algum motivo ela começou a contrair. Doutor, isso faz mal à saúde? Isso é perigoso? Não é perigoso, mas pode gerar um desconforto, pode gerar tanto na parte estética, de ela ver uma mão ficar diferente da outra, né, depois de um certo tempo, ou também da parte de dor, desconforto, né, ao toque ficar um toque, uma consistência não tão natural, e aí a gente precisa tratar. 100% das vezes ele é cirúrgico? Não. A gente consegue classificar e dividir esses pacientes com contratura em 4 grupos, né, classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4. E geralmente classe 1 e classe 2, que são grupos mais iniciais, uma contratura mais inicial, mais tranquila, mais leve, dá para tratar só com medicação. Então a gente tem algumas medicações que a gente pode usar nesse tratamento que vão ajudar a amolecer essa cápsula devagarzinho e vai melhorar. Muitas pacientes melhoram completamente sem precisar fazer nenhum tipo de cirurgia. Agora, pacientes com uma contratura mais avançada lá, o grupo 3 e 4, ou que tentaram fazer o uso da medicação, mas que essa medicação não porventura lá não funcionou, não agiu da forma que a gente gostaria, aí talvez precise fazer uma cirurgia de revisão, que consiste nessa cirurgia. É literalmente abrir o mesmo cortezinho ali de onde foi cortado da primeira vez, então não vai criar uma cicatriz maior, não vai piorar a tua estética, nada disso. É a mesma cicatriz que você tinha antes, a gente vai abrir de novo, vai acessar ali onde está essa prótese e essa cápsula e vai retirar tanto a prótese quanto a cápsula junto e recolocar uma prótese nova no lugar. Doutora, a contratura tem a ver com a marca da prótese que eu usei? Não tem a ver com a marca da prótese que eu usei. Tem a ver com o tamanho? Não tem a ver com o tamanho. Tem a ver com o perfil? Não. Nada disso tem a ver com isso. Então, não é porque você usou a marca A e teve contratura que necessariamente você deve usar a marca B ou vice-versa. Todas as marcas podem acontecer contratura em qualquer paciente. Isso não tem a ver com marca. Então, eu vejo muita paciente que aconteceu com contratura, procurou, não quero dessa marca mais, que eu quero outra, porque essa aqui que deu uma contratura. Foi culpa da marca. Não é da culpa da marca, não é culpa do cirurgião. Isso é uma situação que pode acontecer que a gente fala que é multifatorial. São várias coisinhas que vão se formando. Isso, doutor, é uma resposta biológica do organismo da pessoa ou não? Na verdade, é mais até do que uma resposta biológica, porque se fosse uma resposta puramente biológica, fosse tem muita que fala assim, então contratura é rejeição. Não é, porque geralmente a contratura é só de um lado. Se fosse uma rejeição, se fosse algo imunológico, daria do outro lado também, porque tem uma prótese igualzinha do outro lado. Então, a gente fala que ela é multifatorial. São vários detalhezinhos que vão culminar lá na frente, daqui 10 anos, é como se fosse uma cicatrização exacerbada. Ela cicatriza mais do que deveria, a cápsula acaba ficando mais grossinha, ela acaba pressionando. Eu sempre falo que um desses fatores, e por isso que a gente bate muito nessa tecla, a gente é chato, na minha consulta eu sempre sou chato com isso, são os cuidados pós-operatórios. Porque às vezes a gente descuida logo de cara, não tá doendo, tá tranquilo, vou fazer uma forcinha antes da hora, vou mexer o braço antes da hora, e na hora realmente não acontece nada. Mexi o braço e deu tudo certo, não tem problema. O doutor falou pra não mexer o braço, mas eu mexi e não deu errado. Beleza, não vai dar errado às vezes na hora. Mas isso que você fez aqui logo na primeira semana pode gerar um processo inflamatório maior do que ele deveria, que lá na frente, daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, pode provocar, por exemplo, uma contratura lá na frente. Então, é um dominó, uma bola de neve que pode trazer uma consequência lá na frente. Então, por isso que de todas as complicações que a gente vai falar, de todos os problemas que a gente pode acontecer, a principal regrinha é cuidem-se direitinho no pós-operatório. O pós-operatório é importantíssimo para você deixar o corpo se recuperar da melhor forma e não provocar esse tipo de complicação que pode acontecer. Mas saindo da contratura e falando de outras coisas. Ruptura. Doutor, se a minha prótese romper, é possível que ela possa estourar? Ela pode acontecer de ela abrir lá dentro? Pode acontecer, a prótese pode estourar,
ela pode romper. Mas a prótese não é um líquido, né? Eu sempre falo aos pacientes, não é um líquido aqui que se eu cortar no meio, ela vai vazar aqui e vai escorrer pela mesa. Não, a prótese é um gel muito coeso, é como se fosse uma gelatina dura. Se você pegar uma gelatina e cortar com uma faca no meio da gelatina, ela não vai esparramar no prato, ela não vai sair vazando, não. Ela continua lá igualzinha, só que com um corte no meio dela, mas ela fica firme ali, consistente. Mesma coisa, se a gente pegar uma prótese aqui e cortar ela no meio, ela não vai sair esparramando pro nada, ela vai ficar paradinha com um corte aqui no meio. Então, se porventura uma prótese romper ali dentro do seu corpo, ela não vai vazar, ela não vai se infiltrar nos seus tecidos, ela não vai entrar na sua circulação sanguínea, ela não vai te fazer mal. A prótese ela é feita de uma forma para justamente que isso não aconteça. E por isso a gente não precisa descobrir que ela tá rompida, eu preciso sair correndo amanhã e trocar minha prótese imediatamente amanhã, eu vou desmarcar tudo que eu tinha porque eu vou ter que fazer uma cirurgia de emergência. Não. Lógico, não é bom que o paciente fique anos e anos lá com a prótese rompida, né, com a prótese com problema, mas não precisa ser imediato. A gente dá para você procurar o seu cirurgião, ele vai conversar com você e vai programar uma cirurgia para trocar essa prótese numa melhor oportunidade. Então, nas suas férias, quando você puder tirar ali um tempo para se recuperar, você pode fazer isso com calma. Pode se passar meses com ela rompida que não tem problema algum.